Hoje eu vou compartilhar com vocês os nossos desafios, né, atual como casal restaurado e um pouco de como foi a nossa história de restauração. Aqui sou sempre eu que falo, né? Hoje eu trouxe o meu maridão aqui, o mozão, para compartilhar a versão dele, né? Porque quando Deus falou que ia restaurar meu casamento, eu me lembro, eu tava me lembrando disso. Você lembra, amor? Quando você foi lá em casa buscar as crianças, a gente tava separado. Aí você foi lá em casa buscar as crianças, e aí acho que quando eles terminaram de arrumar, você ficou deitado lá na rede, lá fora. E aí eu falei pra você, eu compartilhei que Deus falou que ia restaurar meu casamento. Você lembra o que você falou? Não lembro, não. Você não lembra? Eu lembro como se fosse hoje. Você olhou pra minha cara, você riu e você falou assim: eu duvido porque já deu o que tinha que dar, né? Tipo assim, vamos seguir nossas vidas. Eu acho que você pensou que eu tava doida. Eu acho até que você pensou que eu tava doida. Naquela altura do campeonato já O que tinha. você pensava de verdade, assim? Você pensava realmente que já deu o que tinha que dar e que você ia seguir sua vida com outra pessoa, sei lá, ou talvez sozinho, mas sem mim? Sim, eu tava tocando a minha vida, já não tava mais plano de ficar casado. Já não tinha esse plano de ficar casado com você, com os filhos. Não, já estava já seguindo a minha vida normalmente. Você não pensava em casar de novo? Não. Tava namorando pra quê, então? Mas estava só namorando, não tava querendo casar. Tá vendo, gente? Os valores cristãos, na verdade, eles se perdem quando nós estamos feridos emocionalmente. Naquele momento de separação, eu tava ferida, também já tava seguindo minha vida. E quando Deus me chamou pra restaurar, Deus começou a tratar o meu coração. Ele começou a tratar minhas feridas emocionais. E o meu marido, ao meu ver, não. Deus não estava tratando as feridas dele. Então, assim, como ele falou, ele estava seguindo a vida dele. Ele não queria mais nada comigo. Eu me lembro até de uma vez que Deus não tinha mandado fazer isso, mas eu fiz por impulso, né? Eu, tipo, meio que ataquei ele. Lembra disso? Eu meio que ataquei ele, né? Falei, vamos voltar. Ele falou assim, não. E eu não vou ficar com você porque eu estou namorando. Isso é uma qualidade, assim, maravilhosa do meu marido, né? Ele sempre foi fiel. Muito fiel. E naquele momento ele tava namorando e ele queria ser fiel à namorada dele. Eu ataquei ele me rejeitou. Acho que foi um dos momentos em que eu me feri, ou que eu me permiti ser ferida, né? Porque eu já tinha uma ferida de rejeição. E o meu marido, ele sempre, nas primeiras separações, ele corria atrás de mim, ele queria restaurar o casamento. E naquele momento, era eu que queria restaurar o casamento. Ele já não queria mais. E aí eu ataquei ele e ele me rejeitou naquele momento. Aquele dia, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Eu acho que eu não compartilhei isso aqui nas redes sociais. Nunca mesmo. Aí eu fui pro meu quarto, chorava, tá vendo, Deus? Ele não quer saber de mim. Aí o Espírito Santo sempre veio com uma tapa na cara, né? Ele falou assim, mas eu não mandei você ir atacar ele. Não era momento ainda. E aí, amor, compartilha aí. O que você achou dessa história, desse dia? Você lembra? Meu marido não lembra das coisas, gente. Assim, eu acho que não tem nada a ver, né? Então, assim, você já estava em outro lugar, eu estava em outro, não tem o porquê a gente querer se envolver novamente. A única relação naquele momento era somente os filhos. Você tava com ranço de mim? Porque nas primeiras separações, você vinha atrás de mim, lembra? Você queria ter até um rolinho, depois eu que não queria, eu que colocava o limite. Aí depois, da última vez, eu queria ter o rolo e você não queria. Qual que era o seu sentimento? Você lembra de qual era o seu sentimento naquele momento? O sentimento era que nem eu falei pra você daquela vez, falei, olha, cada um siga o seu caminho e seja feliz. Então, assim, não tinha porquê de ter recaída. Já que a gente estava separado. Era uma recaída. Porque chegou, Era uma recaída. Chegou um momento que eu já falei o seguinte, que eu já não queria mais me envolver com você, somente os filhos. Então, não tinha por que eu me envolver.
porque a gente já estava Você separado. já tinha um compromisso. E eu já tinha decidido não mais me envolver com você. Que chegou um período que eu decidi, falei, eu não quero mais e ponto. Mas o que que fez, então, o que que fez você mudar de ideia? Que isso foi o quê? Foi acho que uns 2 meses, né, antes da gente voltar. O que que fez você mudar de ideia pra você decidir voltar e decidir tocar o casamento e viver a vida casada de novo? Você falou que eu não pensava mais em viver uma vida de casado. O que que fez você decidir voltar a viver a vida de casado? Ó, gente, compartilha essa live, a nossa história de restauração. Eu tô vendo que tá batendo 100 pessoas aí, ó. Dá joinha. Ó, meu marido tá na live, gente. É coisa rara, tá? Então, dá joinha, compartilha com as amigas. Manda diamante, manda tudo que tiver aí de recurso, que eu nem sei os recursos do TikTok. Curte aí a live. Manda pras amigas. Nós estamos contando, gente, a nossa história de restauração. Então, assim, compartilhando um pouco, né? Quando Deus falou que ia restaurar o meu casamento, ele não falou pro meu marido, ele falou comigo. E quando eu falei pra ele, ele riu da minha cara. E ele falou, ó, já deu o que tinha que dar, cada um segue sua vida. E aí ele tá contando aqui, compartilhando como é que é a versão dele. Eu sempre falo da minha versão, né? Como é a versão dele. Tá, então você falou que não queria mais ficar casado. Mas o que que fez você mudar de ideia? 2 meses, mais ou menos 2 meses depois. Foi que, por exemplo, começou a dar conflitos entre a namorada na época com os filhos, né? E assim, às vezes eu não podia levar os filhos, às vezes queria ficar com os filhos e não podia porque tinha que ficar com ela. Então assim, meio que já tava meio incomodado. Já tinha uma certa cobrança da parte dela. Cobrança. E eu acho que não deveria ter essa cobrança, entendeu? Eu acho que a gente tava namorando, cada um tinha sua casa e eu estava ficando mais na casa dela do que na minha, então eu já tava quase falando assim, pô, tô ficando casado de novo, o negócio não vai dar certo não. Ele tava com ranço de casamento, gente. E aí foi que no Natal lá, eu fiquei lá no Natal, não me senti bem durante um período que eu estava lá, passando com a família dela. Mas por que você acha que você não se sentiu bem? Porque eu não estava com os outros filhos meus, com meus 2 filhos, a Amanda e o Leonardo, só estava a Sophie. De certa forma, ali não era o meu lugar, entendeu? Deus já estava te mostrando que aí não era o seu lugar, então. E aí depois daquele dia eu falei, vou decidir, vou ficar um tempo sozinho e vou cuidar dos meus filhos. A única obrigação que eu tenho nesse momento é os filhos. Por quê? Porque estava passando por problema, tanto o Leonardo quanto a Amanda estava passando por um problema meio confuso na cabeça deles, né? Estavam todos abalados emocionalmente. E aí eu decidi cuidar deles. Uma separação abala emocionalmente os filhos. Os filhos sofrem demais. Então, aí eu decidi ficar sozinho e dar mais atenção a eles. E nesses 3 meses aí, para quase 3 meses que eu fiquei sozinho, realmente fiquei sozinho, não fiquei com ninguém. E dando mais, focando no trabalho e nos meus filhos. E o que fez você decidir voltar pro casamento e comigo? Você tinha medo de sofrer tudo que você sofreu? Porque, gente, eu não era flor de cheiro, não. Eu sempre fui chata, mandona, ranzinza, rixosa. Tudo que vocês ouvem aí falar de mulher rixosa era eu. Então eu acho que de certa forma ele tinha um pouco de medo, né? Mas me fala, o que fez você decidir voltar pro casamento? Medo eu simplesmente falei pra Deus, Deus, se realmente ela mudou, o Senhor vai me mostrar aí nesse período onde eu voltar, entendeu? E aí eu até conversei com a minha mãe me deu uns conselhos, na época, né? Minha sogra é uma bênção, gente. E aí eu falei assim, vou esperar Deus, vou esperar o momento certo e vou ficar observando as atitudes dela. E aí o restante foi se encaminhando. Não voltei de si, mas eu tava, porque o que acontece? Entre eu casar novamente e casar com uma pessoa que eu já sei todos os defeitos, todos os negócios, já conheço ela, e para uma pessoa que a gente vai conhecer no dia a dia, e querendo ou não,
E vou falar pra você, todo mundo tem problema, todo mundo tem traumas, todo mundo tem alguma coisa A melhorar. a melhorar. E eu vou falar pra você, não muda não, só muda a figurinha. É tudo igual. Ó, gente, ele tá falando isso, sabe por quê? Porque quando ele foi namorar, ele atraiu uma mulher que tinha a mesma personalidade da antiga Sandra. Sabe, a mandona, a rixosa, a controladora, era ela, entendeu? Porque ele falou, ele tava namorando e já ficava mais na casa da mulher que na casa dele. Ela não era mandona, não era assim. Imagina. Não, é uma pessoa, pelo contrário, é uma pessoa muito boa. Porém, ela também tem alguns traumas, tem algumas coisas que precisavam ser tratadas. Querendo ou não, é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, tem problemas diferentes, tem outras coisas são iguais, mas se for colocar no peso da balança... Mas aí, no caso, o que você observou de mudança em mim que você se sentiu mais seguro pra voltar pra esse casamento? Você falou assim, agora eu acredito que vai ser um novo tempo. Porque Deus falou pra mim que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, no começo, eu também tinha medo de voltar pra esse casamento. Porque o casamento, pra mim, de certa forma, era como uma prisão. Eu não tinha sido verdadeiramente feliz, né, no casamento por 18 anos. Então, quando eu separei, eu me senti insegura também de voltar para esse casamento. E o Senhor falou para mim, olha, eu vou restaurar. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então, no seu caso, você não teve essa experiência, né, de Deus falar especialmente, diretamente com você. Mas você observou minha mudança. O que em mim que mudou, que deixou você seguro para você voltar para esse casamento? Ou o que você percebeu de mudança na época, né? Porque de lá pra cá, já melhorei bastante, viu, gente? Já melhorei muito mais. Mas o que você observou de mudança na época? Porque foram 6 meses de separação no total. O que você observou de mudança que fez você querer continuar esse casamento comigo? Na verdade, eu não tava pensando em voltar coisa. Então, assim, eu só estava observando, fui observando seu comportamento, suas atitudes com as crianças, entendeu? Se você ia sair, que nem você estava bebendo, entendeu? E assim, eu falei, eu vou observar isso aí, eu vou realmente ver se realmente a pessoa ela tá querendo essa mudança, tá querendo essa mudança de vida. Tá querendo alguma coisa séria. Porque o que acontece? E se não desse pra voltar, normal, ia seguir o caminho, eu ia não... Então você pensou, assim, você pensou só em vamos tentar e ver o que vai dar. O que eu queria naquele momento era cuidar dos filhos, dar uma atenção maior para eles e ver como eles estavam sendo tratados com vocês, se eles não iriam mais reclamar de algumas atitudes suas, você entendeu? Acho que na época eu falei com a Amanda, falei, Amanda, dá uma observada na sua mãe aí, ver como é que ela tá, ver se ela vai precisar de ajuda, ver o que ela tá fazendo, entendeu? E aí... Tá vendo, mulherada? É isso que nós, mentoras, nós falamos, e a maioria das mulheres, elas não se dá conta disso. Primeiro, você tem que se cuidar e se melhorar por você e por Deus. Deixar Deus mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento, mudar suas atitudes. E aí, o marido, ele vai observar, como ele mesmo falou, ele vai observar essa mudança. Então, antes dele voltar, Deus já tinha falado comigo pra eu deixar, né, o meu namorado, já tinha deixado, acho que uns 3 meses ou mais. E ser fiel, como ele falou, não ficar saindo com ninguém. Eu não estava saindo com ninguém. Na época que eu estava separada, eu estava bebendo. Então, eu não parei de beber. Não vou mentir aqui pra vocês. Eu não parei de beber 100% naquele momento. Mas eu já bebia bem menos. Eu já bebia socialmente, digamos assim. Já não ficava bêbada. Porque teve um episódio... Teve acho que uns 2 ou 3 episódios que eu fiquei muito bêbada. E a minha filha, até uma dessas vezes, ele ainda estava
visitando minha casa, digamos assim, e ele ainda cuidou de mim nesse dia que eu vomitei, eu não sabia onde é que eu tava. E aí eu falei pra mim mesma, né, eu nunca mais vou ficar bêbada, porque a gente perde a consciência. Por isso que a Bíblia fala, né, a Bíblia não proíbe beber, mas ela dá uma sugestão pra você não se embriagar. Por quê? Porque quando você se embriaga, você perde a consciência. E foi isso que aconteceu. E aí ele cuidou de mim na época e tal. Foi acho que na segunda separação. Foi na segunda, porque na última eu já me afastei 100% dele, porque como ele falou, cada um estava decidido a seguir sua própria vida. A gente, onde nós tínhamos colocado um ponto, o Senhor tinha colocado só uma vírgula. Eu até conto a minha história, eu conto essa história no livro que eu escrevi, que chama Como Salvar o Seu Casamento. Então, onde era, nós tínhamos colocado um ponto, Deus tinha colocado uma vírgula. E aí eu falei que eu não ia mais me embriagar, né? E aí os meus filhos reclamavam muito disso. Falaram, mãe, a senhora não tá se percebendo, mãe? Principalmente a Amanda, que é a mais velha. Ela tinha 14 anos na época. E ela falou assim, mãe, a senhora não tá percebendo que a senhora está se perdendo? A senhora tá perdendo os seus valores, os seus princípios, ficando bêbada, mãe. Onde já se viu, mãe? E a minha filha me corrigia muito. E de certa forma aquilo trazia um peso pra mim, porque eu achava que eu não ia mudar, eu achava que eu não dava conta de mudar. E Deus foi transformando a minha vida, transformando o meu coração. Por isso que o meu treinamento, né, o Senhor me deu, foi o primeiro que Ele deu, transforme o seu coração em 30 dias. Porque literalmente Deus transformou o meu coração em 30 dias. Ou talvez até menos, ou um pouquinho mais, mas foi um período muito intenso. Foi uma mentoria intensiva que o Espírito Santo fez comigo. Então ele começou a trabalhar no meu coração a fidelidade, a honra, que eu comecei a honrar o meu marido, a ser fiel, mesmo separada. Eu voltei a usar aliança. Na verdade, eu acho que eu fiquei pouquíssimos tempos sem aliança. Mas aí eu voltei a usar aliança, mesmo eu estando separada. E aí, se alguém me perguntasse se eu era casada, eu falava que eu era. O meu divórcio, gente, estava em andamento. Só que como foi na época da pandemia, até nisso Deus colaborou. A Bíblia fala que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, o divórcio, ele não saiu rápido por causa da pandemia. E aí, quando foi para ter audiência, eu falei que era para cancelar o divórcio. Ele não queria ainda cancelar o divórcio, porque ainda a gente já estava no processo, né? E aí eu voltei a usar aliança. E todo mundo que me perguntava se eu era casada, eu falava que eu era. E cadê seu marido? Tá trabalhando. Eu falava, você tá trabalhando. Mesmo separada, mesmo quando ele estava com outra mulher, eu falava, meu marido tá trabalhando. E aí as pessoas me tinham como louca, né? Ah, a Sandra tá louca, tá separada e falando que tá casada. Mas eu ainda era casada, eu não tava mentindo. O meu casamento, o meu divórcio não tinha saído. E Deus já tinha, olha só, esse é o poder da fé, esse é o poder da fé, poder da convicção, porque o Senhor falou que ia restaurar. Então, em nenhum momento eu duvidei que o Senhor ia restaurar. Assim, em alguns momentos da restauração, eu me perdi. Eu queria fazer na força do meu braço, eu ficava observando a pessoa que ele estava, eu queria me parecer com ela, para que ele voltasse para mim. E Deus falou assim, quantas vezes Deus falou isso pra mim, gente? Eu até postei um vídeo no YouTube, depois vocês olham lá, que foi no processo da restauração. A primeira coisa que Deus falou pra mim, Ele falou assim, filha, seja de verdade. Seja você mesma. Eu não quero você sendo cópia de ninguém. Gente, isso até hoje, eu tô me arrepiando toda, que é muito forte isso. Até hoje Deus fala muito ao meu coração. E é o que eu ensino, né, pras minhas mentoradas. Seja de verdade. O seu valor é ser quem você é. Se você hoje não precisasse dar satisfação para ninguém, se preocupar com a opinião de ninguém, o que você faria da sua vida? Responde aí para mim, responde para você. O que você faria? Porque isso é ser de verdade, é ser quem você é. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu ouvi do mentor Rodrigo Cardoso, ele falou assim... Se você não tivesse que se preocupar com ninguém, quem você seria? Naquele momento eu estava tão perdida, eu era tão dependente emocionalmente de todo mundo, que eu falava, mano, eu não sei quem eu sou. Eu não sei nem o que eu gosto. Eu não sei nem quais são os meus hobbies. Era assim, eu estava tão perdida, longe de mim mesma, que eu não sabia nem o que eu gostava. E ninguém da minha casa sabia, né? Porque eu estava tão acostumada a fazer o gosto de todo mundo, que ninguém sabia nem o que eu gostava, nem que eu era a minha comida preferida.
De tão perdido assim que a gente tava. E o nosso real valor é voltar pro nosso plano original, né? Deus nos criou para um plano original, para um propósito, né? Eu ouvi tantas vezes isso e eu não acreditava que Deus tinha criado para um propósito. E o nosso primeiro e maior propósito é a família. E naquele momento, eu era muito desesperada em ganhar dinheiro, em ter reconhecimento profissional, que a minha família era um peso para mim. A minha família é como se fosse um empecilho, um impacto para eu não prosperar, para eu não ganhar dinheiro. Eu lembro quando eu ganhei meu segundo filho, quando eu engravidei, na verdade, eu deixei uma carreira numa multinacional, promissora, né, onde eu ia ser gestora no Brasil inteiro e tal. E aí eu decidi, naquele momento, deixar a minha carreira para cuidar da minha filha mais velha, que naquele momento tinha 3 anos de idade, mas que ela já apresentava problemas emocionais, ela já não me via como mãe. Na verdade, não era problemas emocionais, né, gente? Era a mãe saía 6 horas da manhã, ela tava dormindo. Voltava 8, 9 horas da noite, ela tava dormindo. Então, era uma mãe totalmente ausente, ela não me identificava como mãe. E aí eu decidi voltar pra minha casa, mas eu fiz isso, gente, da pior forma possível, né? Porque eu fiz através de um trauma. Eu tive assédio moral lá na empresa e aí eu fiquei com ranço da empresa e eu voltei pra casa por conta disso. Mas inconscientemente eu tinha aquela necessidade de reconhecimento profissional. Então eu ficava em casa, mas eu não tava em casa. Eu tava, mas não tava. Então eu sempre achava, e até meu marido fala, você pode falar, amor, assim, quando eu ficava em casa era motivo de estresse, né? A necessidade de reconhecimento era tão grande que eu cuidar da minha casa, eu acho que eu era feminista e não sabia, né? Porque eu cuidar da minha casa parecia que era um castigo. Eu acho que é isso. Eu acho que eu me sentia como se eu estivesse sendo castigada cuidando da minha casa. E aí eu fazia como é que eu expressava? Gritaria, raiva. Gritaria, raiva, estresse, descontava em você, nas crianças. Entendeu? É isso, gente. Tô sendo aqui vulnerável, ó, porque eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas. E aí o que acontece? Pra mim, a minha casa era como se fosse um castigo. Eu não amava a minha casa. Eu até vi um vídeo agora da Cinderela lá, feliz, né? Cantando, limpando a casa. Eu não era dessas, não. E aí eu sempre tive essa necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento. E eu sentia como se a minha carreira tivesse em stand-by por causa dos meus filhos, por causa da minha família. Mas quando o Senhor restaurou, ele falou assim, filha, ame o que eu amo. E eu amo a família. Eu amo a família. Deus me deu um novo olhar sobre a família. E foi na separação. Por quê? Porque eu não me sentia amada. O meu marido, gente, ele é a pessoa que eu acho que mais me amou e me ama, assim, mais me amou a vida inteira. E eu falava que ele não me amava. Não, você não me ama. Não, você não me ama porque você não faz tal coisa. Eu tava sempre cobrando, sempre, nada era suficiente, sabe? E aí, o Senhor falou, ame o que eu amo. E aí o Senhor, por isso que eu falo, gente, na mentoria eu ensino tudo isso, tá? O Senhor, ele começa a colocar as coisas no lugar. Tinha tanta coisa fora do lugar, e aí o Senhor começou a colocar as coisas no lugar. O princípio do casamento. O que é o casamento, né? O casamento, ele é um legado, ele é uma aliança. Por isso que quando Deus falou pra mim continuar usando a aliança, mesmo eu estando separada, ele falou, né, sobre esse princípio. Deixa eu tirar aqui, ó. A aliança, né, ela não tem emendas, ela não tem quebras, ela não tem rachaduras. E foi isso que o Senhor falou pra mim. Ele falou assim, olha, você é uma só carne com seu marido. E não quebrou. Eu falei, mas Deus já separou, separamos 3 vezes, já tá o divórcio em andamento. Ele falou, filha, mas pra mim não quebrou. E sou eu que posso restaurar. Olha só, restaurar, gente, não é emendar. Eu até falava isso, eu falava assim, das primeiras separações, quando ele queria voltar e eu não, falava assim, olha, não dá pra voltar, sabe por quê? Porque é como uma taça, como um copo quebrado, sabe? Se a gente tiver que emendar, vai ficar cheio de cicatriz, não vai, olha, não vai dar bom. É muito melhor começar de novo, um novo relacionamento, e aí a gente vai consertar o que nós erramos aqui nesse, né? Nós não vamos errar no outro, e cada um segue sua vida. Mas restauração não é isso. Restauração é o Senhor fazer tudo novo.
E a primeira coisa que Deus muda é o nosso coração. É onde está o nosso coração. Existem muitas pessoas que louvam a Deus, ó, só com a boca. E eu era dessas. Louva a Deus só com a boca, mas não louva com o coração. Onde está o seu coração? A pergunta que eu faço para você hoje é: onde que está o seu coração? Por quê? Porque naquele momento, o meu coração estava tão ferido que eu nem sabia onde é que ele estava. Ele estava perdido. Era tão carente, meu coração era tão carente que eu mendigava por migalhas de afeto. Eu buscava esse reconhecimento, eu buscava esse afeto em outras pessoas. E hoje eu sou totalmente preenchida em Deus. Então vamos falar agora do nosso momento atual, né? Nosso momento atual. Amor, faz 5 anos, mais ou menos, né? Quase 5 anos que a gente voltou, que o Senhor restaurou. Como que é hoje? Como você se sente hoje nesse casamento restaurado? Como você sente, como você me percebe como esposa? Naquela época você já tinha observado, né? Algumas mudanças minhas, mas e hoje? Como que você me percebe como esposa? Como é que é viver com a Sandra hoje? Seja sincero. Olha, assim, melhorou bastante, né? Tanto no comportamento, nas atitudes, no cuidado dos nossos filhos, da casa, né? Não tenho mais aquela aflição, desconfiança, medo. Então, assim, tranquilo, não tem problema, sai para trabalhar tranquilo, independente se você fica em casa, se você precisa sair para algum lugar. Então, assim, na verdade eu estou em paz, estou tranquilo, tá? Deus tem abençoado bastante a gente. Então, assim, depois que a gente voltou, aconteceu muitas coisas, né? Sempre para melhor. Então, assim, tanto na nossa vida conjugal, relacionamento, conversa, melhorou bastante. E tá melhorando a cada dia. Aquela história, né? Nunca tá tão bom que não possa melhorar. E Deus vem melhorando a cada dia, entendeu? Renúncias tanto da parte dela quanto da parte minha. Não adianta só renúncia de um lado, entendeu? Passar realmente uma borracha no passado, tanto os meus erros quanto os erros dela, entendeu? E não tocar, né, discussão sempre vai ter. Então, assim, não adianta falar que é um casamento assim que não vai ter discussão. Discussão, briga, entendeu? Mas assim, acerta. Muito raro, né? Muito raro, mas assim, tem. Mas precisa ter conversa para alinhar aquilo que está errado, aquilo que precisa melhorar. E normal, isso aí é ser humano, isso aí não tem como. Cada um tem seu gênero, cada um tem o seu jeito de ser. Mas o importante é que cada um reconhece, cada um sabe aquilo que tem que ser feito, tá? E buscar sempre Deus, colocar Deus sempre no centro, né, do casamento, sempre no centro das nossas vidas. E que casamento é isso, casamento é renúncia, casamento é cuidar, o homem fazer o papel dele, né? Trazer o provento, cuidar da esposa, cuidar do filho, né? E o resto Deus vai sempre colocando. Gente, isso meu marido sempre fez muito bem. Ele sempre cuida muito bem, ele é provedor, ele é atencioso. Mesmo nas correrias, né, do dia a dia, na correria lá do serviço dele, ele sempre me dá atenção, né, dá atenção com as crianças. Se eu tenho algum problema aqui com as crianças, eu mando mensagem para ele sempre intervém, porque querendo ou não, a voz do pai é mais firme, né, mais respeitada do que a voz da mãe. Então, ele sempre tá presente, né, mesmo quando ele tá trabalhando, mas ele tá sempre presente, sempre que eu preciso. E ele era, como ele falou, né, no passado, ele era muito inseguro. E também, assim, é sempre uma dinâmica, tá, gente? É sempre o 50-50. Não adianta a gente achar que a culpa, e até porque eu não uso essa palavra, né? Nós, como terapeuta, a gente nunca usa culpa. A gente usa responsabilidade. E sem culpa e nem desculpa, né? Mas, assim, eu fazia a minha parte que deixava ele desconfiado. E, por outro lado, ele era ciumento. Eu falava até que ele era possessivo, né? Ele gostava de fuçar o meu celular para verificar conversas.
Por quê? Porque em algumas vezes eu tinha conversas paralelas, isso lá no passado, né? Então, tudo isso mudou. Tudo isso o Senhor transformou. O Senhor tirou essa carência do meu coração. E o Senhor me ensinou o princípio da aliança, o princípio da fidelidade. Eu aprendi a ser fiel, a 100% fiel ao meu marido, quando eu não tinha o marido ainda, né? Quando eu estava separada. E hoje eu continuo sendo 100% fiel. Nós somos, né, 100% fiel. Primeiro a Deus e depois um ao outro. Por quê? Porque onde ele não tá vendo, Deus tá. Onde eu não estou vendo, Deus tá. E quando eu voltei, eu que vim com essa desconfiança. Eu que vim com essa insegurança, né? E aí eu começava a olhar o celular dele. E aí eu comecei a ficar doente. Eu todo dia queria olhar o celular dele. Se ele demorasse, eu já ficava com a pulga atrás da orelha, achando que ele já estava indo arrumar outra pessoa ou encontrar com a ex dele. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei no meu quarto, chorando. E eu falei, Deus, eu não quero essa vida pra mim. Aquilo que eu reprovava no meu marido, que ele fazia, que era fuçar no meu celular, eu vou ser essa pessoa? Não, Deus. Eu não voltei para esse casamento para viver esse tipo de coisa. E eu não confio nele nesse momento. Eu não confiava mesmo, gente. Eu não confio nele nesse momento. Mas eu confio em ti. E eu sei, Deus, que foi o Senhor que restaurou meu casamento. Eu não quero essa vida para mim. E eu nunca mais vou olhar o celular dele com esse propósito. E, gente, eu juro, daquele dia eu nunca mais olhei o celular dele. E aí a gente conversava na época. Eu tinha bloqueado a ex dele e ele tinha desbloqueado. Aquilo me trouxe insegurança. Aquilo me gerou raiva até naquele momento. Eu falei, por que você desbloqueou? Aí ele falou assim, olha, porque eu tinha comprado um ar-condicionado pra ela e ela tava pagando parcelado e aí ela me manda o comprovante. Aí eu falei pra ele assim, olha, manda o seu Pix e fala pra ela pagar no mês, lá no dia e não precisa mandar comprovante, não. Aí, beleza, ele fez isso. Tanto que ela não pagou nunca mais, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos aceitar o prejuízo, digamos assim, mas romper essa relação. Por quê? Porque isso era um princípio que eu precisava para gerar essa confiança. E aí ele bloqueou ela, porque assim, foi um combinado, né? Ele tinha pedido pra eu bloquear o meu ex, eu já tinha bloqueado. E aí eu pedi pra ele bloquear o ex dela no WhatsApp, né? A ex dele. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais verifiquei o WhatsApp dele, se realmente estava bloqueado. Eu não verifiquei. E eu coloquei minha confiança em Deus. E eu falava para Deus, Deus, se ele for me trair, se ele for procurar outra pessoa, é problema dele. Eu não vou nem querer saber, Deus. Por quê? Porque minha restauração está em ti. E como ele falou, eu confiava muito e confio muito nessa integridade do meu marido. Então, mesmo quando ele tava com a outra mulher, que a gente tava separado, ele nunca foi infiel a ela. Então, ele não era infiel a mim. Falei, isso não é agora que vai ser, né? E confiei em Deus e cada dia a gente tem melhorado. Nós temos feito esses alinhamentos, né? Como ele falou, antigamente a gente não fazia. A gente, toda vez que ia ter algum alinhamento, era na base da briga, era na base da cobrança, era na base da raiva. Então, hoje, as coisas que a gente precisa ajustar, a gente conversa de boa, a gente alinha, né, de boa. Hoje, o meu marido, né, que antigamente era passivo, que não tomava conta de nada, porque eu, a guerreira, né, tomava conta de tudo, então não precisava tomar conta de nada, né? Então, eu comecei a assumir o meu lugar e delegar, né, voltar para ele o lugar dele, né? Então, hoje ele é proativo, ele cuida da casa, ele faz as melhorias que tem que fazer. Ou se tem alguma melhoria aqui em casa que não dá pra ele fazer, né? Porque ele tá trabalhando, ele fala, amor, ó, chama o técnico, né? E faz. E aí, beleza, sabe? Então, assim, tem muita gente que fala assim, mas o conceito de mulher troféu, né? A mulher troféu, só o marido que trabalha, a mulher não faz nada. Gente, vou falar pra vocês, como dona de casa, mãe torista, mãe de 3, a gente faz muita coisa. Não existe esse negócio de mulher troféu. Existe papéis definidos. Então, hoje o meu papel definido é esposa, mãe de 3 com muito orgulho,
e mentora de mulheres. E mentora com uma mentoria gravada, né, o Vida de Reino, onde eu não estou 100% presencialmente. Eu faço acompanhamento pelo grupo e faço live 2 vezes no mês. Por quê? Eu sou terapeuta, eu sou especialista em mentalidade, mas eu não abro muito a minha agenda. Por quê? Por causa da minha casa. Então, lembra que eu falei, tem 16 anos que eu sempre priorizo a agenda da minha família. Então, eu não faço muitos atendimentos presenciais por causa dessa demanda da minha família, né? E de levar para a escola, de buscar. Eu moro perto dos meus pais, eu ajudo meus pais também. Então, são demandas que eu escolhi para mim. Então, eu poderia ser uma terapeuta de agenda lotada, mas eu não quero ter uma agenda lotada, porque eu priorizo minha casa. E o meu esposo, por outro lado, né, tem trabalhado, tem trazido nessa provisão. Deus tem nos honrado. Deus tem nos suprido através, né, da provisão do meu marido. Antes a gente tinha, lembra que eu falei que eu tinha tanta essa necessidade, né, de reconhecimento profissional, que a gente tinha como se fosse uma concorrência. Quem pode mais, quem faz melhor. Hoje não. Hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem essa consciência, né, amor, de que tudo é nosso, que independente de quem ganhar mais dinheiro, vai ser para nossa casa, vai ser sempre pensando na família. Com certeza. Casamento é isso, é os dois juntos, trabalhando com um propósito. Então, o propósito maior é a família, criar os filhos, né? E sempre estar buscando melhorias. Obrigada, amor, obrigada por essa participação aí na live. Como que foi fazer uma live? De nada. Cara, foi difícil? Meio complicado, mas assim, nada de bicho de 7 cabeças, não. Tranquilo. Obrigado aí a todos. Esse é o desafio da atualidade, ó. Eu botei ele aqui, ó. Taquei ele aqui na... Desafio dado, desafio cumprido. Arru! Tchau. Obrigada, tchau, vida. Obrigado, Deus gente. abençoe. Beijos. Esse foi nossa contribuição, né, da nossa história de restauração. Obrigada a cada um que esteve aí. E quem vai assistir gravado, né, compartilha aí, porque eu creio que é uma obra que o Senhor fez e que Ele continua aperfeiçoando, né? A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para cumprir a boa obra que Ele começou em nós. Ele só começou, né? Eu sei que é só o começo e muitas coisas aí tem por vir. Beijos, fiquem com Deus. Valeu.